É Danilo. Hoje nós falaremos sobre o que é depressão, os diagnósticos, manejo e como dar suporte a uma pessoa que tem depressão. Estamos começando agora, são 8 horas da noite. Vamos ver como é que está a conexão de internet. Vamos ver como é que está o som. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, Luísa. Boa noite, mamãe. Muito bom estarmos aqui. Estamos chegando pertíssimo do aniversário da clínica de 4 anos. Fazemos aniversário no dia agora 30 desse mês. Muito bom, Eclinice, boa noite. Boa noite, Fátima, boa noite, Pacarim. Muito bom estar com vocês. Vocês são sempre figurinhas garantidas aqui. Que alegria. Tem outra novidade bacana para todo mundo, é que no nosso Instagram ficam sempre no perfil tem 3 torrezinhas. A primeira torre é de publicações nossas. A segunda torre é a de vídeos que a gente envia. A terceira torre é de publicações que nos marcam. Então, na segunda torre já tem todas as nossas lives, e a grande surpresa é que a partir da semana que vem, todas as nossas lives vão estar também no YouTube. Então, estou muito animado, estou muito feliz de estar dividindo isso com vocês. Boa noite, Luísa. Bem-vinda por estar aqui também. Estou muito feliz que a gente vai começar tanto a publicar os vídeos no YouTube a partir da semana que vem, como também vamos tentar fazer a transmissão do conteúdo ao vivo para o YouTube a partir da semana que vem. Temos muitas coisas para falar sobre esse tema. Eu vou tentar focar especificamente hoje em discutir transtornos depressivos e não só depressão. Parece muito igual, mas na prática tem algumas coisas que valem a pena a gente discutir e ter uma atenção, um cuidado maior, porque quando a gente discute depressão, as pessoas geralmente associam com um transtorno só. E na prática tem muita coisa que vem de vários transtornos que no livro, o principal livro de psiquiatria da área, que é o DSM, que é utilizado para você trabalhar os diagnósticos e definir os diagnósticos com os pacientes. Não é um transtorno que faz parte dos transtornos depressivos, é uma série de transtornos. E hoje a gente vai falar principalmente sobre o transtorno depressivo maior, também falaremos um pouco sobre o transtorno depressivo persistente. E eu estou com o livro aqui aberto no computador, que fica bem aqui na tela, que é também o transtorno disruptivo da desregulação de humor. Eu vou falar sobre eles basicamente para que a gente tenha noção de como a depressão pode se apresentar também de outras formas, e para a gente também não achar que tanto porque a gente não se representa por esse quadro que a gente pode não ter depressão, como por a gente se ver naquilo que é muito fácil a gente se identificar com as coisas, que a gente não necessariamente não tenha um diagnóstico, sabe? Então, discutiremos muito sobre isso. Estou muito feliz por Rafael estar aqui, pela Tatiana, pela doutora Gorete agora ter entrado. Muito bom estar com vocês aqui conosco. Estamos começando a falar um pouquinho sobre o que nós falaremos hoje. Temos muitas participações no nosso Stories, que foi maravilhoso. Muito obrigado por todo mundo que acompanha, todo mundo que participa. E eu acho que algumas das coisas eu vou respondendo conforme a live vai acontecendo, e outras eu vou logo de cara responder. Temos aqui cuidados se gostariam que fossem respondidos. Depressão como sintomas de outras doenças. Eu acho que a gente pode passar sobre isso
principalmente diagnóstico diferencial, falando um pouquinho sobre efeitos fisiológicos comuns de uma pessoa deprimida, a gente pode falar sobre isso também. Outra coisa aqui para os nossos stories, como lidar com pessoas em sofrimento psíquico grave. Muito boa pergunta. E outra pergunta muito boa é: qual é a diferença entre depressão, qual é a diferença de uma tristeza e qual é a diferença de um processo natural de amadurecimento que a gente passa na vida. E todas as perguntas são válidas, vamos responder todas aqui. Caso fique alguma coisa perdida, nós vamos responder nos stories depois. E bem-vindos, pessoal. Muito bom estar com vocês. Tanta gente querida entrou aqui agora. Davi, a Alex, vovó. Boa noite para todo mundo. Que bom que estamos todos aqui de novo. Bem, acho que a forma mais organizada que eu consigo de começar isso aqui é falar sobre... Queridos, todos esses temas são sensíveis. Se vocês se sentirem muito mexidos com isso, vocês queiram conversar depois da live, procure o profissional que cuida de você. Pode me procurar, caso eu seja esse profissional. Procure a outra pessoa que pode te dar um suporte, seja um familiar, seja um amigo. E caso você se sinta tocado por alguma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje, talvez procurar um profissional de saúde para discutir os impactos disso. Pode ser uma coisa importante, tá bom? Não é, eu vou tomar muito cuidado para não ser negligente, para não ser irresponsável nas coisas que eu vou falar aqui hoje. Então, principalmente porque um dos temas que a gente vai acabar passando inevitavelmente é o risco de suicídio. Então, se esse é um assunto que é sensível para você, talvez não seja o melhor momento para você assistir, talvez não seja a melhor hora, mas eu, Danilo, estou aqui como profissional tentando trazer essa informação da forma mais leve possível, tá bom? Vamos lá? Começar? Em primeiro lugar, vamos ver e vamos falar sobre a depressão, por que a gente decidiu focar na ideia, nos nossos stories também, de discutir a ideia de tristeza. A ideia de discutir depressão com uma ideia de doença é porque existem sintomas, existem coisas que a gente precisa fazer o manejo, que a gente precisa cuidar. E, dito isso, o porquê que a gente trata como doença. Primeiro ponto, porque tem fatores químicos que envolvem o nosso cérebro, que tem interferência no tratamento farmacológico. Sim, mas não só isso. Outro ponto curioso é que existe um padrão de sintomas que as pessoas passam e uma duração de tempo dos sintomas que faz com que as pessoas agreguem a ideia de pessoas sofrendo da mesma forma, com remédios que interfiram da mesma forma, com ciência produzida que afete pessoas do mesmo jeito, que leva com que a gente reconheça a depressão como uma doença. E isso parece muito incapacitante quando a gente pensa na própria ideia que a gente tem às vezes de estar triste, que é uma coisa natural da vida, de a gente estar num momento de mudanças de comportamento, o que também é super natural da vida, mas acaba que a forma com que a gente consegue pensar a depressão nos permite também agregar tanto tratamentos que podem ser englobados pelo mesmo critério, se a gente consegue definir ela como uma doença. Também conseguimos agregar a ideia de que tem pessoas que vão precisar pegar licenças do trabalho, vão ter situações jurídicas e burocráticas que são muito importantes, que a gente consiga reconhecer que a depressão é algo sério, que a depressão não é bobagem, sabe? Os dados e os números de sofrimento psicológico no Brasil foram altos pré-pandemia,
são altos agora. Saiu uma pesquisa nova da USP falando que não necessariamente existem dados ainda para confirmar que houve um aumento no número de pessoas procurando o serviço de saúde por conta de questões psiquiátricas, que não existe necessariamente ainda uma garantia de número de casos, de reportações de pacientes que aumentaram o adoecimento psicológico do brasileiro, digamos assim, do número de pessoas, mas claramente o período pandêmico aumentou a intensidade do sofrimento psicológico das pessoas. Então, acho que nós termos isso em mente, que a depressão pode ser incapacitante, que a depressão pode ser algo que afete as pessoas e que as deixe claramente fora do seu usual, fora da forma com que ela se apresenta, eu acho muito importante, porque parte do que envolve o diagnóstico é reconhecer uma mudança e uma piora de algum período para frente, que quando começou a depressão, tipo, por exemplo, eu comecei a ficar deprimido há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, existe uma diferença de comportamento que a gente consegue notar. Claro que as pessoas têm formas de viver, formas de lidar com si mesmas, que às vezes podem parecer deprimidas, que podem parecer mais introspectivas, mas a depressão tem critérios. E é isso que a gente vai começar a falar agora, tá bom? Vamos começar. Em primeiro lugar, eu vou listar os sintomas que eu tenho aqui, que se enquadram principalmente para o transtorno depressivo maior. E depois eu vou pegar da ideia de transtorno depressivo maior e vamos abrir o leque para outros transtornos, já que ele é o principal transtorno psicológico associado à ansiedade e depressão. E para a gente conseguir fazer o diferencial de outros transtornos também depressivos, vai ficar mais claro se a gente começar por esse. Então, vamos lá. Primeiro sintoma é o humor deprimido. O humor deprimido parece muito tipo, sim, quem tem depressão tem humor deprimido. Sim. A explicação que a gente tem sobre ele é que geralmente o humor deprimido ele é visto como uma coisa que já existe, que a gente tem como algo que diferencie a nossa experiência psicológica tradicional, uma coisa que a gente está vivenciando que às vezes está muito desconexa do que está acontecendo com a gente. A gente pode estar chateado, pode estar deprimido por alguma coisa que num contexto faça muito sentido, mas que chama muita atenção de muitos pacientes, e o que é característico do transtorno é a intensidade, a prevalência, ou seja, ele está presente com muita frequência no nosso dia a dia e deixa uma marca muito estranha na percepção, que deixa o nosso mundo às vezes mais negativo, mais fechado, mais pesado. Então, a ideia também de vazio é muito comum, de caracterizar o humor deprimido. A ideia de estar sem esperança também às vezes é muito citada. Outra coisa é o humor irritadiço. E isso é muito importante, porque principalmente para homens, mas não exclusivamente para homens, a ideia de humor deprimido às vezes está escondida na raiva, na resposta constantemente agressiva, desproporcional a algumas coisas, tá bom? Vamos manter isso em mente. Outra coisa é o segundo sintoma, são 9. Outro sintoma é a acentuada diminuição do interesse em coisas que nós tínhamos na nossa vida. E isso é um ponto muito delicado. Por quê? Porque as pessoas mudam, e mudam com alguma frequência.
mudam de hábitos, mudam de costumes, mas não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui, especificamente, é da diminuição do interesse ou prazer nas coisas. Então, às vezes, nós temos coisas na nossa vida que claramente nos enchem de satisfação. Por exemplo, um hobby. Vamos ser mais diretos. Você adora desenhar, como eu. Vamos desenhar, vamos aprender a desenhar. Que coisa legal, vamos fazer. Eu adoro tocar violão, adoro estar com meus amigos e sair para uma balada, para um bar. Vamos jogar jogos de tabuleiro em casa, seja o que for. De repente, aquilo que a gente tinha na nossa vida que ajudava a nos dar prazer, não corresponde mais. De repente, as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, até o trabalho muitas vezes, que era uma fonte que para muitas pessoas dá muito prazer e sentido, começa a ser difícil de fazer. Começa a ser complicado da gente realizar. Então, é uma coisa que vale a pena a gente ter em mente, principalmente esses dois primeiros sintomas, o humor deprimido e a perda dos interesses. Por quê? Porque sem esses dois, a gente não tem um diagnóstico de transtorno depressivo maior. Tá bom? Eles são fundamentais para que a gente tenha o diagnóstico. Luísa comentou, sair com os amigos está vetado na pandemia. Sim, torcendo pela vacina chegar logo. 3. Perda, já botei aqui, perda da capacidade de sentir prazer. Sim, também está associado à ideia de nós perdermos o prazer nas coisas que a gente está fazendo. Temos também ganho ou perda do peso corporal. E por isso que é tão difícil. Tem gente que vai argumentar, mas poxa, se você botar ganho ou peso, fica muito difícil de identificar se a gente está com depressão. Sim, é muito difícil às vezes as pessoas reconhecerem em si mesmas e nas outras o próprio início do transtorno, porque para você ter o transtorno você precisa ter 5 dos sintomas. Então são de 9. Se 5 você já consegue identificar em você, já consegue identificar na consulta com o psicólogo, na consulta com o médico, sabe? 5 já bastam. Então, redução ou ganho do peso corporal. De quanto? Porque é muito difícil não ter no critério. O quanto que é o suficiente é 5% do peso corporal. 5% do peso corporal já é uma coisa que para algumas pessoas é muito chamativo, principalmente conheço várias pessoas que pesam entre 45 e 60, e 5% para elas é muita coisa, mas para pessoas que têm uma constituição maior, que são mais altas, um peso, uma perda ou ganho de 5% às vezes pode passar muito desapercebido, então a gente fica esperto. Também para isso vale muito a pena. A depressão, sim, às vezes faz com que a gente tenha vontade de tanto a gente passa por um momento de perda de apetite e momentos que a gente está louco por comer mais coisa. Mas isso não significa necessariamente que estamos passando por um transtorno alimentar. Transtornos alimentares têm outros critérios, têm outros diagnósticos que a gente pode discutir, mas não é necessariamente por você ter essa mudança de peso, de 5% do peso corporal pelo menos, que você tem necessariamente um transtorno alimentar, tá bom? Transtornos alimentares têm mais associado a ideia de IMC e com questões relacionadas à dificuldade de se alimentar, dificuldade de lidar com o próprio corpo, tá bom? A gente pode voltar nisso depois. Outro ponto importante, o quarto sintoma seria a insônia ou excesso de vontade de dormir, chamada também de hipersonia. Então, acaba que pessoas com depressão têm prejuízo no sono
E isso vai afetar muito diretamente a capacidade dela de conseguir se manter produtiva, a capacidade dela de repor energias, que tem a ver com um outro sintoma, que é um pouco diferente de resultado, mas também muito marcante, que é o sensação de estar sem energia, fadiga emocional. E isso é muito claro porque às vezes as pessoas estão cansadas e não é de corpo, estão cansadas e não é geralmente aquele desgaste de a gente estar muito cansado porque trabalhou, mesmo que seja no computador, durante muito tempo. A fadiga psicológica, ela instala muito grande para as pessoas quando elas conseguem compreender que ela está cansada e não consegue entender o porquê. Ela está sem energia e ela não consegue entender o porquê. Quando você começa a ver isso muito presente, outro sintoma que é muito fácil da gente ignorar é a mudança de peso e o humor irritadiço. Já são 3 sintomas, sabe? Então, precisamos ficar espertos com isso e tomar cuidado. A hipersonia e a insônia são sintomas diferentes da sensação de estar sem energia, da fadiga, mas ambos têm correlação, sabe? Outro importante sintoma é a agitação corporal ou calmaria corporal. A agitação geralmente está mais associada a pessoas que também têm transtornos ansiosos relacionados. Geralmente vem muito associado a outros transtornos de ansiedade que também podem estar presentes ao mesmo tempo de um transtorno depressivo. E calmaria corporal, às vezes, mas eu sou uma pessoa mais calma naturalmente, sou uma pessoa menos ativa, eu sou mais discreto, mais contido. Tudo bem, estou falando de algo que te chame a atenção, falando claramente de uma mudança de comportamento, tá bom? Sentimentos de culpa ou inutilidade. E isso é muito difícil. Hoje em dia isso é muito comum, principalmente porque a gente vive em uma cultura que a gente se compara o tempo inteiro e que a gente mede a nossa felicidade em relação ao outro, em relação a desempenhos esperados por nossa sociedade, por filho, por emprego, por renda. Sim, e isso não exclui, isso também pode estar dando o fator simbólico da depressão, tá bom? Então, não é compreender a cultura não aniquila o diagnóstico. A ideia é complementar essas duas coisas que têm andado juntos, tá bom? Outra coisa é a dificuldade de se concentrar ou indecisão. E isso é muito difícil, porque tem pessoas que têm TDAH, por exemplo, e parece TDAH no início. Mas TDAH envolve uma série de sintomas que também envolvem outros fatores relativos, além da falta de concentração, além da agitação corporal, que acaba confundindo psiquiatras e psicólogos no início. Então, você fazer uma boa entrevista diagnóstica com o paciente é muito importante, porque às vezes ele pode chegar falando que é uma coisa e outra. A pessoa pode chegar falando que é TDAH e ser depressão. Ou ser depressão, o paciente achar que é depressão, e na verdade isso é TDAH. E outra coisa que vale muito a pena é que TDAH, você conseguindo ter cuidados, você conseguindo chegar com medicação, assim como depressão, mas TDAH isso é muito evidente, de maneira muito clara, muito forte, você já consegue ter resposta, você já consegue ter uma mudança. Então, o diagnóstico diferencial às vezes pode ser feito por clínico e às vezes a própria medicação, conforme o tratamento vai avançando, vai diferenciando uma coisa da outra. Outro sintoma é pensamentos de morte e pensamentos suicidas e comportamentos de automutilação. O que são essas coisas?
O pensamento de morte é, às vezes, você pensar que estou passando por um sofrimento, estou passando por uma coisa e pensar que a morte pode ser uma solução para o problema. Você achar que você poderia não estar passando por isso se você não estivesse aqui presente. Porque geralmente ninguém chega num pensamento suicida de uma hora para outra. É muito raro. Acontece? Acontece. Mas geralmente ocorre uma progressão de pensamentos que fazem com que a gente, às vezes, vá para um lugar muito difícil, muito solitário, muito sombrio da nossa cabeça, que envolve pensamentos de morte, que envolve a ideia de a morte ser um alívio, que a morte ser a solução, ou uma das possíveis soluções para os problemas, ou a única solução do problema. E também leva a gente, às vezes, para o próprio pensamento suicida. Iremos falar sobre suicídio em uma live mais para frente, especificamente porque tem uma imensidão de coisas para falar a respeito, mas suicídio, se você já está pensando em suicídio, já é um caso muito complicado, já é um caso muito grave. Existe muita correlação do suicídio com a depressão. Existem casos de pessoas que cometem suicídio não necessariamente diagnosticados com transtorno, e isso não quer dizer que está errado. Quer dizer que as pessoas podem estar passando por outros tipos de sofrimento que não necessariamente se enquadram no diagnóstico de depressão, seja de qualquer um dos transtornos, e com isso a gente pode acabar perdendo muita gente. Então, se você está pensando e já teve pensamentos suicidas, é bom a gente sempre tomar cuidado, ver fatores. A principal questão do suicídio está relacionada à ideia de desesperança, que sim, pode ser um dos transtornos, é um dos sintomas do transtorno depressivo maior, mas para que a gente confirme o diagnóstico de transtorno depressivo maior, envolvem 5. E às vezes a desesperança pode estar passando presente na vida de alguém, independente dos outros sintomas estarem presentes, tá bom? E um outro sintoma que é presente, não necessariamente só no transtorno depressivo maior, mas também é presente no transtorno depressivo persistente, que é o disritmia, é a ideia de baixa autoestima. É muito sutil a diferença de baixa autoestima e sentimento de culpa e inutilidade, mas a ideia de transtorno depressivo persistente envolve uma quantidade de sintomas menores do que o transtorno depressivo maior, mas a duração do transtorno depressivo persistente é maior, envolve 2 anos de lidar com esses sintomas. Danilo, como é que a gente sabe que um transtorno é mais grave que o outro? Relato do paciente. Ah, mas o número de sintomas importa? Importa principalmente para ver medicação. Na prática, não dá para julgar que uma depressão com menos sintomas é mais leve, que um transtorno depressivo persistente é mais pesado ou mais leve. Não é esse o critério. O critério é sofrimento relatado pelo paciente e risco de suicídio. Tá bom? Não é pelo número de sintomas que a pessoa tem que vai fazer, mas meu caso é mais grave. Grave no sentido de número de sintomas, mas não quer dizer que o seu sofrimento, mesmo com poucos sintomas, não tenha valor, não seja importante. Você pode ter uma depressão tida como leve por questão de critérios diagnósticos e você já ter um sofrimento psicológico super intenso. Tá bom? Então, esses são os sintomas que eu gostaria de trazer, sabe? Essas são a ideia do que a gente precisa enxergar para conseguir pensar em depressão. E outra coisa que é necessária, e até eu vou ler aqui para confirmar exatamente não estar falando besteira, é a gente precisa ter
pelo menos aqui a ideia de prejuízo significativo na vida das pessoas. Então, por exemplo, em trabalho, em escola, parando para pensar em convivência com os amigos. Então, você tendo 3 meses desse tipo de efeito na sua vida associado a esses sintomas, é muito provável que a gente esteja com depressão. Bom, temos um comentário aqui da Fátima. A ansiedade pode ser persecutora da depressão? Como lidar com doenças que parecem tão antagônicas? A ansiedade, ela nos coloca... Não, vou beber aqui um pouquinho de água e já explico. Então, a ansiedade e a depressão podem estar presentes numa mesma pessoa. Isso é, inclusive, muito natural, muito comum, muito esperado. São doenças antagônicas? Em parte porque, às vezes, você pode ter uma depressão que já te dê agitação psicomotora, que já te coloque em uma situação de inquietação, principalmente associado à ideia de inutilidade, principalmente associado com ideias que são tão perversas e ruins como o sentimento de culpa. Então, como é que a gente diferencia? Também sintomas. A nossa agitação, palpitação do coração, vontade de fugir, sentimentos de medos em vários contextos ou contextos específicos, tudo isso pode estar relacionado com a ansiedade. Ela pode ser precursora de uma depressão? Sim, principalmente se a ansiedade chegar para você de uma forma incapacitante, restritiva, e te isolar de coisas que podem te dar prazer, te dar alegria, até chegar num ponto que a gente perde a sensação de prazer e alegria das coisas. Aí, se a gente já está com o humor deprimido, por conta dos prejuízos da ansiedade persistente, olha o que acontece. A gente pode começar a ter depressão também. Tá bom? Então, uma coisa não exclui a outra. Qual é a diferença que a gente tem de uma pessoa, então, que está triste, de uma pessoa que está deprimida, de uma pessoa que está em processo de amadurecimento? A questão dos sintomas ajuda, eu acho que agora vocês conseguem visualizar que são uma série de fatores que envolvem essa diferenciação de uma coisa da outra. Tristezas são naturais, são partes da nossa vida. Principalmente, e uma coisa importantíssima para o Brasil de hoje, não dá para a gente discutir depressão em um contexto de um luto. Qual o critério disso? Como é que a gente começa a diferenciar a depressão do luto? Bota 3 meses. 3 meses de uma pessoa de luto é um tempo razoável, natural, que as coisas comecem a estar mais fáceis. Não que necessariamente o luto precise ser de 3 meses. As pessoas podem passar por lutos muito maiores, de formas muito diferentes. Mas o que a literatura aponta é que você precisa ter pelo menos 3 meses para você começar a cogitar a possibilidade de ter um transtorno depressivo maior. Se você está em luto, você não está deprimido, você só está sofrendo. Não que isso não importe, mas a questão de se ver, de ver isso como uma coisa tão incapacitante ou característica como uma depressão é algo importante, sabe? Para a gente não confundir as coisas. Então a gente pode estar triste e não estar deprimido. O que importa? Tempo de duração desse sofrimento
o número de sintomas, o prejuízo social e psicológico, sabe? E entenda uma coisa, pessoa que está do outro lado. A gente pode, sim, passar por uma depressão e também amadurecer. A gente pode passar por uma tristeza e amadurecer. Mas a questão, quando a gente está discutindo procedimentos de saúde, cuidados com a saúde, é muito importante que a gente saiba ver que a depressão pode, às vezes, ser tratada e pode ser resolvida, manejada com mais facilidade por um psicólogo, por um médico. Mas tristeza também. Nós lidarmos com o sofrimento psicológico importa, o diagnóstico importa, mas se você está sofrendo, você pode contar com um profissional de saúde para ajudar você nisso, independente de ser depressão ou não, sabe? A depressão é uma coisa que importa, é uma coisa que vale a pena a gente ter cuidado, porque a gente perde muita gente no Brasil e é muito incapacitante os efeitos dela, mas evitar o sofrimento psicológico, seja de qualquer categoria, é a natureza da profissão do psicólogo. Ajudar a prevenir e ajudar a intervir. Tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber especificamente sobre isso, que eu possa aprofundar de uma outra forma, alguma coisa que eu posso deixar mais claro até agora? Temos aqui também a depressão como sintoma de outras doenças. A gente já falou um pouquinho da ideia de depressão envolvendo transtornos alimentares, que sim, pode ter correlação, principalmente na mudança de apetite, mas transtornos alimentares envolvem outras situações relativas, às vezes, com o IMC, índice de massa corporal, e também com a forma com que a pessoa lida com a comida especificamente, com se alimentar, com o ganho de peso especificamente, inadequações corporais, do que necessariamente só uma questão de depressão. Isso pode ser um diagnóstico que se faça concomitantemente. Não é raro encontrar pessoas que também tenham transtornos alimentares e estejam deprimidas. Tá bom? Uma diferença da bipolaridade para a depressão é a presença de um episódio de mania. O que é isso? Episódio de mania envolve uma sensação muito forte. Vou pegar aqui os sintomas certinhos aqui para a gente ler e bater. Que está. Eu estou com o livro do DSM aqui aberto. E por que eu estou trazendo bipolaridade? Porque acaba que é importante que as pessoas também saibam que às vezes a gente tem na bipolaridade, na característica da bipolaridade, existe um episódio de mania ou hipomania e o transtorno depressivo maior. Ambas as coisas fazem parte do diagnóstico de bipolaridade. Se você só tem depressão, isso não significa ser bipolar. Se você tem um episódio de mania ou hipomania, você pode ser bipolar. Tá bom? O episódio de mania envolve geralmente um período de humor elevado, de humor muito expansivo, às vezes irritável. Tem também a redução da necessidade de sono, e nisso aparece às vezes hipersonia. A pessoa fica muito mais falante do que o normal, existe uma fuga de ideias e envolve um comportamento excessivo com elevado potencial, às vezes, para consequências dolorosas. Por exemplo, a gente começa a gastar compulsivamente, a gente começa a ter a sensação de inconsequência, de estar invulnerável a qualquer coisa por conta da mania. Tá bom? Então, essa é... Se você apresenta um desses sintomas, você pode estar com um episódio de mania. E se você tem um episódio de mania
na vida grande chance de você ter um transtorno bipolar. Vale a pena você buscar um psicólogo ou um psiquiatra para uma entrevista para averiguar o risco disso com mais calma. O Davi trouxe aqui a automedicação e também a interrupção do tratamento por uma autoavaliação. Eu não entendi direito, Davi. O automedicamento e também a interrupção do tratamento por uma autoavaliação. Eu acho que quando você está fazendo a ideia de diagnóstico, a influência de medicamentos importa muito. E nisso, vale a pena a gente conversar, principalmente pela ideia de que dependendo do que a gente já esteja tomando para alguma outra doença, a gente pode induzir a esses sintomas, tá bom? Então, às vezes tem medicações que nos deixam com sintomas depressivos, tem medicações que deixam a gente com sintomas, às vezes, psicológicos muito intensos. Então, ver o que você está tomando, conversar com os médicos sobre o que está acontecendo, talvez ajude a diferenciar. E eu gostaria agora de passar um pouquinho para duas outras coisas, que seria tanto a ideia de sofrimento trazido pela depressão, que a gente falou muito em diagnóstico até agora, eu gostaria de passar um pouquinho da ideia de o que é esse tipo de sofrimento, e falar um pouco sobre como é que a gente tanto responde a isso na própria vida, como a gente consegue conviver com pessoas que estão nesse tipo de sofrimento. Vamos lá. Uma das coisas muito injustas da depressão envolve causalidade. Porque às vezes as pessoas colocam: mas você está deprimido porque você não tem, e coloque aqui, você não tem um emprego, você não tem Deus no coração, você não tem, paz na própria vida. A causa da depressão é muito complicada. Muito irresponsável de qualquer pessoa determinar a causa de uma coisa tão plural. É muito difícil da gente conseguir dizer é isso ou é aquilo por conta disso na psicologia. Então, queridos amigos, a clínica atende pessoas que são muito devotas. A clínica atende pessoas que têm riqueza, não é só falta de dinheiro. A clínica atende pessoas de várias formas e, às vezes, todas elas têm em comum os 9 sintomas. E, às vezes, completos. Então, queridos, não é falta de Deus. Se fosse, ótimo. Que maravilha se fosse essa a solução. Porque aí, acabou. Mágico. O que afeta muito em compensação, com certeza, para o incidente de saúde mental das pessoas, é sim renda, é sim segurança, é sim a gente se sentir realizado, sim a gente se sentir amado, significativo, pertencente à vida das pessoas. E por isso que a live passada a gente discutiu felicidade, sabe? Porque eu acho que agora que a gente já tem a ideia do que é felicidade, a felicidade vem como um caminho de também tratamento para a depressão. Claro que existe uma ideia muito ruim na nossa sociedade hoje, que é só você ser feliz. E não é isso que eu quero dizer quando eu digo que a felicidade também é um caminho, mas que as coisas que cultivam felicidade dentro da gente também podem ser um caminho para a gente tratar a depressão, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, só vou ler aqui os ótimos comentários que apareceram aqui. O Davi que escreveu:
que eu já vi vários casos de pessoas se autodiagnosticarem com depressão e começar a tomar medicamento. Sim, só tem alguns detalhes sobre isso. Eu acho que a autodiagnóstico é uma coisa que é bem interessante e controversa, porque eu acho que as pessoas serem autocríticas do seu psicológico é muito empoderador, eu acho muito bom para a discussão. Mas diagnóstico é feito por profissionais específicos. Eu acho que você relatar uma preocupação de ter um diagnóstico é muito importante. E tomar medicamento sem consulta médica é muito perigoso. Até porque reações adversas são muito presentes em muitos remédios. E também, Davi, uma coisa importante é ver que uma coisa é você tomar um fitoterápico na sua casa, na sua vida particular. Eu tenho um remédio que eu tomo, que é o Ansiodoro, que é excelente para o que ele tem que fazer. Ele tem que abaixar a ansiedade para me colocar para dormir. Eu não tenho necessariamente um problema sério com sono. Se eu tivesse, eu tomaria um remédio alopático sério, pesado, que resolveria o problema. Esta diferença que as pessoas às vezes têm de automedicar com remédios que não são os remédios tradicionais, que não são os remédios alopáticos. A pessoa que trata a depressão somente com outros remédios, se responder, ótimo, mas normalmente para uma depressão tem tratamentos específicos, às vezes com remédios que já existem há anos e muita literatura, que pode dar muito certo. Claro que tem efeitos colaterais, sim, mas discuta os efeitos colaterais com seu médico. Monte um tratamento aonde você participe. Eu sei que consulta médica nem sempre é simples, consulta psicológica também não é, mas eu juro para você que a gente conseguir discutir os efeitos colaterais de remédio na nossa vida é muito fundamental, porque quem passa por isso é a gente. É a gente conseguir relatar e estruturar tratamentos que façam sentido é muito importante, sabe? A Fátima escreveu: a depressão surgida na pandemia pode sumir pós-pandemia ou ficar latente? Ou seja, a depressão na pandemia sem perspectiva como a nossa pode ser uma depressão circunstancial? Pode. Sim. Principalmente porque é muito impressionante que certas coisas na nossa vida são muito adoecedoras e outras podem ser muito terapêuticas. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que tinha vários sintomas de ansiedade, vários sintomas depressivos, e ela sofria violência doméstica. É um caso muito perigoso, muito complicado. A pessoa conseguiu se afastar do agressor de uma forma muito segura para ela. O que aconteceu foi que parou um quadro que tinha vários pontos que a deixavam inquieta, que deixavam ela nervosa, de um quadro que envolvia múltiplos transtornos de ansiedade, que envolvia transtorno depressivo maior. Então, para ela se afastar deste agressor, já bastou. Quer dizer que pós-pandemia isso garantidamente vai passar? Não necessariamente. Vamos ver como vai ser pós-pandemia, se o fator simbólico da doença está resolvido e não existe nenhum fator químico. Por quê? Porque tem pessoas que começam a ter sintomas depressivos não necessariamente atrelados a uma causa. E isso é muito cruel, é muito injusto, é muito ruim. Mas acontece. Tem pacientes que começam a ter o transtorno, os sintomas do transtorno em um momento de crise. A pessoa começa a se sentir mal para depois o cérebro completar o sentido com alguma coisa que esteja passando na vida dela. E os sentidos mudam, mas a sensação psicológica não.
E é impressionante porque nesses casos pós-período de crise, a queixa dela enquanto está em crise não importa. Se desfaz de importância. Passa e ela passa a não sofrer. Significa que ela não tem depressão? Não, significa que ela tem depressão. Mas às vezes a causa não é externa, pode ser orgânica, pode ser biológica. Cruel, difícil isso, mas acontece. Outro ponto também é que eu já vi pessoas no tratamento tendo uma melhora da depressão para estar na medicação e depois a doença volta e pior. Sim. Inclusive, tem, Davi, um ponto que é as pessoas que têm, já tem várias pesquisas sobre suicídio, sobre isso. O grande risco das pessoas de se matarem quando começam um tratamento psicológico é que elas não começam a ver o risco de uma piora. A pessoa começa a melhorar e geralmente a tentativa de suicídio vem quando ela está desprevenida, porque ela começa a ficar mal, começa a achar que vai voltar a ser o que ela era antes e nisso se desespera e nisso tenta suicídio. Difícil, né? Bem delicado. Semiar Psi falou: psicoterápicos também têm regulações específicas e devem ser usados com cautela. Sim, porque medicação é medicação e a gente não pode brincar com isso, não pode ser irresponsável. Perfeito. Vamos falar também agora sobre que tipo de resposta a gente pode dar para isso. Que tipo de resposta a gente dá para esse tipo de sofrimento. Primeira delas, eu gostaria de convidar vocês a pensar é a ideia de pressão psicológica. O quanto a gente se coloca a pressão para corresponder às coisas da nossa vida. E isso não é, às vezes, aquilo que está nos adoecendo. Por exemplo, eu preciso de um emprego melhor. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de conquistar um concurso. Eu preciso estudar mais. Eu preciso. E não é ruim a gente ter ambição. A questão é o quanto a sua expectativa por resposta ou desempenho não está sendo a causa do seu sofrimento. Então, nós avaliarmos com clareza, com calma, as dimensões das esferas que nos fazem sofrer é muito crucial. Porque às vezes as pessoas têm, inclusive, algumas melhoras no tratamento, trazendo a inquietação que o Davi colocou mais cedo, e as pessoas, ok, já resolvi 10% do meu sofrimento psicológico. Então, lá vou eu parar o tratamento ou lá vou eu deixar de ter o cuidado que eu comecei a ter. E isso é muito difícil, isso é muito delicado. Outra coisa que é importante, que é crucial, é a gente ver o quanto nós estamos dispostos a ser flexível e criativo com nós mesmos. Como assim? Muitas das pessoas que chegam para a psicoterapia, elas chegam com um nível, às vezes, de insight muito alto, que é maravilhoso, porque elas percebem o que tem feito ela sofrer. E isso é ótimo, mas elas perdem a perspectiva de talvez, quando a gente começar o tratamento, que a gente pode ter mudança, que a gente pode acabar mudando a nossa forma novamente de se relacionar com as coisas. Então elas perdem às vezes a chance de tipo,
Eu já fiz isso, não deu certo, não vou fazer de novo. E reconhece, por exemplo, pessoa que entrega currículos em busca de emprego. Poxa, eu entreguei currículos, eu fui para entrevista, não fui chamada, eu não vou tentar de novo. E ela talvez deixe de correr atrás e deixe a chance de ter um trabalho porque ela parou de correr atrás. A ir para uma entrevista, coloca-se de novo uma expectativa muito grande que não é concretizada, que vira frustração e a pessoa se afasta e fala, nunca mais vou tentar de novo. Eu acho que a pessoa conseguir, de novo, reduzir a pressão psicológica em cima dela, se permitir sofrer por não ter dado certo e depois se recompor para tentar de novo, é muito mais útil do que determinar que a gente não vai fazer isso de novo. E isso às vezes envolve pessoas desistirem de tentar estratégias que claramente poderia aumentar a felicidade dela. Como é que a gente se torna tolerante às frustrações? Como aumentar a tolerância às frustrações? Tire a pressão de estar certo. Tire a ideia de utilidade das coisas. Umas coisas podem ser inúteis e podem ser extremamente prazerosas. Tire a ideia de que você precisa dar certo. Dar certo na nossa cultura é uma coisa medonha. A gente usa isso para ter filhos ou não ter filhos, ganhar, eu preciso ter tal renda ou não tal renda. E claro, renda é fundamental, mas até um ponto. De resto é só estresse e vale muito mais a pena a gente correr atrás de ter algo que nos banque do que necessariamente a gente, eu posso dizer, a gente não pode simplesmente atrelar a ideia de desempenho, de felicidade com sofrimento. E a gente faz isso muito facilmente. A gente se sente mal por aquilo que a gente não tem, a gente não consegue usufruir com plenitude das coisas que a gente já tem, e a gente perde recursos psicológicos nossos. Outra coisa é a desconstrução de roteiros e padrões, como a gente já discutiu isso antes na criatividade, e a ideia de construção de uma nova vida. Não necessariamente reconstrução da vida antiga. A gente precisa viver o agora e a gente precisa viver no momento que é muito diferente do anterior. Por quê? Porque o momento anterior pode ter sido, inclusive, a causa do nosso adoecimento presente. Isso é muito evidente em tratamentos de pessoas dependentes químicas. A pessoa dependente química, ela não pode pensar que ela vai reconstruir a vida antiga. Ela precisa pensar que ela vai construir uma vida nova. Com as pessoas, algumas antigas, algumas novas, mas claramente outra vida. Porque se ela achar que vai caber na vida antiga, ela vai voltar no padrão antigo de sofrimento que ela passa. E isso não só para transtornos relativos à dependência química. A gente precisa fazer sempre um esforço para estar numa vida que nos caiba, tá bom? Seja como for. E uma última coisa que eu gostaria de trazer como também caminho para um tratamento mais efetivo é a valorização da autenticidade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes todo mundo abre mão de algo pela sociedade. Eu não vou fazer isso porque eu não quero me expor, eu não quero passar por um estresse, eu não quero, quem sabe, demonstrar a minha revolta, a minha inquietação com isso. E vejo, e é muito presente isso em consultório, pessoas abrindo mão de oportunidades de serem felizes, concretamente, para ser agradável, para serem
às vezes aceitas por algumas pessoas, para não perder um parceiro, para não perder alguém na vida delas. E sabe, isso é tão difícil, tão complicado, porque as pessoas perdem a chance de serem felizes por serem aceitas. Perdem a chance de ter as pessoas na vida delas conseguindo expressar para elas aceitação. Porque muitas vezes o bloqueio existe em alguns locais, mas existe principalmente dentro da gente. A gente precisa aceitar que a gente sente as coisas que sente. A gente precisa aceitar que as coisas que a gente está passando está acontecendo e se empoderar para lidar com elas. E isso envolve começar a não odiar a pessoa que nós somos, aceitar a pessoa que nós somos e conseguir ter uma experiência mais autêntica com nós mesmos. Porque a pessoa, às vezes, que a gente tenta, vou me controlar sobre isso porque eu não quero estressá-la e vou me maltratando. Vou tentar não encher o saco de tal pessoa e vou me maltratando. A pessoa, talvez, duas possibilidades: ou não quer que você se maltrate por conta disso, ou ela não te adora, não te ama, não vai se importar com o seu sofrimento. Ela só quer ter as vontades dela aceitas. Então você está sofrendo por alguém que não importa com você. E a gente precisa ter a gente em primeiro lugar. Tá bom? Muito importante isso. Muito importante. O seu sacrifício não vai resolver a vida de outra pessoa. Tá bom? Tudo bem. Isso é ótimo. Então eu vou pegar tudo que o Danilo falou na live, vou encontrar com o meu familiar deprimido e vou falar tudo que o Danilo falou. E vou encher o saco dessa pessoa até a pessoa melhorar. Não! Não faça isso. Por favor. Por favor. Mesmo. Por favor, não faça isso. Como a gente lida com alguém que está em sofrimento psicológico grave? Em primeiro lugar, dê espaço. Dê espaço para ela precisar lidar com o sofrimento dela. Dê espaço, dê condições para que ela possa sofrer. E às vezes ela vai sofrer na sua frente. Isso é difícil de ver. Mas o seu sofrimento com a dor dela é seu. A gente pode lidar com o nosso sofrimento. A gente pode, quem sabe, ver o quanto a gente quer estar exposto a ele, em que condições, em que contextos. Mas não confunda a sua dor com a do outro. Já basta o outro sofrer com a dor do outro. Você falar, você está me fazendo sofrer quando você fica triste, não vai resolver a vida de quem está deprimido, tá bom? Então, vamos lidar com isso de uma maneira mais responsável. Ele pelo sofrimento dele, você com o seu sofrimento. Tá bom? A gente dá espaço para o outro, talvez dê condições para o outro, inclusive se adaptar, se reorganizar e responder melhor ao que está acontecendo. Mas eu tenho medo da pessoa fazer algo contra ela mesma. Ok. É importante, se você sentir que existe risco de suicídio, conversar com a pessoa, tentar negociar com ela acordos que ambas precisam cumprir. Tá bom? Ambas as pessoas. Você na sua parte, ela na dela, esteja presente e não coloque a carga só em você. Não é você que tem que lidar com isso. As pessoas na vida dela vão precisar ter cuidado com ela. E não precisa ter vergonha disso. Se você tem alguém que está sofrendo na sua vida, você não precisa ter vergonha dela. Ela já se sente muito inadequada por estar sofrendo. O que ela precisa é se sentir aceita, se sentir amada. E como eu falei, diferencia a sua dor da dela. Se você está sofrendo por ela estar sofrendo, você também vem para terapia. Tá bom? Vamos aprender a manejar essas coisas dentro da gente. Outra coisa. Você está sofrendo,
você está preocupado de querer ser acolhedor com o outro, a gente já falou aqui em outras lives. Vamos tentar então ouvir a pessoa, colocar as nossas perspectivas e julgamentos para trás, tentar encontrar ela no ponto de vista dela, e mesmo que seja muito difícil a gente conseguir se aproximar disso, é muito importante, porque boa parte do sofrimento psicológico do outro envolve na dificuldade de se sentir aceito, tá bom? Outra coisa últimas duas coisas que eu acho cruciais para quem lida com pessoas em sofrimento psicológico grave, aceite o seu limite e esteja no seu papel. Essas duas últimas coisas. Como assim? É muito difícil admitir isso. Mas você não vai ser a pessoa ou a coisa que vai manter essa pessoa viva. Quem vai manter essa pessoa viva? Ela mesma. A responsabilidade pela vida dela está nas mãos dela. Por quê? Porque o dia que ela quiser colocar um fim à própria vida, ela vai tentar. Tá bom? Então você precisa entender o seu limite. Entender que tudo o que você está fazendo pela pessoa precisa ajudá-la, precisa conseguir dar um conforto, dar condições de ela crescer, mas o seu desespero não vai dar saúde mental para ela. Então reconheça o seu limite para você conseguir se entregar um pouco de paz, esteja presente, seja acolhedor e no papel que você está. Seja amigo, seja tio, seja professor, seja quem for, esteja no seu papel. E entregue pra gente o nosso. Não queira ser o psicólogo de alguém. Seja um amigo de alguém. Não queira ser o psicólogo de alguém. Seja o parente de alguém. Ah, mas eu quero ajudar. Você já está ajudando se você está próximo, se você está ouvindo. Não, o resultado às vezes é muito invisível. Mas para a pessoa que está recebendo cuidado faz muita diferença. Então, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure um médico para ajudar a pessoa a passar por essas coisas e esteja lá com os dois pés, sendo você mesmo, não deixando esse sofrimento do outro te consumir, tendo um espaço para você também cultivar coisas boas na sua vida, cultivar inclusive um repouso e o desgaste que às vezes isso traz, tá bom? Vamos nos perdoando, respeitando nossos limites e ajudando o outro, mas sem que seja algo tão destrutivo. Tá bom? Por favor. Queridos, avançamos mais de 1 hora aqui, porque tinha muito assunto para falar hoje. Vocês têm ainda alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre o tema? Eu deixei escapar alguma coisa ficou confusa? Vocês acharam alguma coisa muito problemática? Como é que estão com vocês nesse momento? Muito obrigado, inclusive. A gente está com a presença de muita gente aqui ao mesmo tempo. Vocês estão aqui até agora. Obrigado pela paciência de vocês, por estar aqui até agora. Sabe? Não é fácil discutir essas coisas, mas é muito bom. Eu acho que a gente encontrar informações que podem pacificar coisas dentro da gente, sabe? A informação pode ser muito terapêutica e é muito bom estar com vocês mais nessa quinta-feira. A gente começa sempre às 8. Algumas exceções a gente faz em alguns outros horários. E, queridos, então, revendo aqui as perguntas. Depressão como sintoma de outras doenças a gente discutiu. Efeitos físicos comuns de pessoa deprimida a gente também discutiu. Como lidar com pessoas em sofrimento psíquico grave, eu espero que tenha ficado claro. Depressão, tristeza e adoecimento a gente acho que conseguiu diferenciar. Obrigado pelo feedback, Alex. Obrigado, Bacarim. Obrigado, Leubia. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes.
Muito obrigado mesmo, foi um imenso prazer. Boa noite a todos, tá bom? Que vocês sigam em paz, sigam usando máscara, se cuidem, se vacinem, tá bom? Vocês são muito importantes para mim. Eu amo muito vocês, tá bom? Muito boa noite, queridos. Tchau, tchau.